Hoje à noite, em Caxias do Sul, o adversário do Flamengo é o Juventude. Além dos 5 convocados para a Copa América e de Everton Cebolinha, com uma lesão no quadril, o Flamengo também não terá Bruno Henrique. O atacante sofreu uma pancada no pé e vai ficar em tratamento. Vitor Hugo entra no time. Davi Luiz, com dores no joelho, deve dar lugar a Léo Pereira. O Flamengo provável tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Lohan e Gerson, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. A gente não espera nada fácil lá e, claro, a gente vai, como Flamengo, vai se impor lá, assim, e se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória, vamos trabalhar para isso. Perfeito. Vitor Hugo, que foi lançado pelo seu xará, né? Vitor Pereira. Ah, não deixou saudade pro Vitor Hugo, talvez tenha deixado. O Tite usa pouco, né? Também não tem muita necessidade de acionar, né? Mas usa pouco. Usa pouco porque, normalmente, você tem muita gente na fila com mais qualidade, com mais experiência, né? O Vitor Hugo é um jogador mais do futuro e um futuro que, às vezes, pode ser... não consegue furar a fila, entendeu? É isso que porque, eu falo, por exemplo, futuro no futebol, deixa eu ver aqui. O Lohan, ele, assim, meio que até se impôs assim, como necessidade de titular, só que tem outros jogadores com mais nome, com mais histórico, né? Então, fica difícil de entrar. O Vitor Hugo em nenhum momento conseguiu se impor de uma maneira, falar assim, o Vitor Hugo tem que ser titular, né? Então, é mais difícil. Pediu passagem. Só que... Porque até pedir passagem no Flamengo também é difícil, porque o jogador pede passagem, mas os outros não dão a passagem, né? E no caso do Vitor Hugo, não. É um jogador de complemento de elenco. E, dentro das necessidades do Flamengo, um complemento de elenco que pode ser bom, que pode ser útil. Vai mudar um pouquinho a maneira do Flamengo jogar, claro, não vai pegar o Bruno Henrique, igual o Bruno Henrique vai partir para cima ali pelo lado do campo, vai montar mais um meio-campo ali, vai do jeito que o Flamengo já jogou. E não é por acaso, tá? Queria dizer que não é por acaso nem por sorte. Nunca foi sorte nem por acaso, sempre foi trabalho. Porque foi a fala do Braz, né? Assim, é trabalho e se desrespeitar o próprio trabalho. O elenco que o Flamengo montou para a necessidade de não ter 5, 6, 7 jogadores e continuar no topo da tabela. Pode ter um tropeço nesse período de Copa América com esses jogadores? Pode. Poderia ter também com o elenco completo. O Flamengo já perdeu jogos, tendo todo mundo à disposição, perdeu jogos também. Então, se não fosse assim, não tinha campeonato, né? Exato. Trabalho. E hoje temos um reencontro, né? A gente falou de lei do ex em Corinthians e Cuiabá. Tem o Tite e o Roger Machado. Foram campeões da Copa do Brasil em 2001. Lembra, Lofredo? Foi no... Mauro Galvão, Marinho e Roger Machado, os 3 zagueiros do Grêmio zagueiros, contra no Morumbi. o Corinthians no Morumbi. 3-1. Estou buscando aqui, porque talvez eu tenha associado uma saudade aí que também nem ele. Aí eu posso falar, né? Então ninguém tem, né? Ninguém tem. Porque talvez... Ninguém tem. Ninguém é muita gente. Ninguém. É bem perto do ninguém. Eu tinha muito... então tá. Não foi. Não, eu tinha certeza que não era o Dorival. Falei, não, o Dorival não lançou, não. Mas também não foi o Xará. Também não foi o Vitor Pereira. Mas foi o... Sampaoli. Paulo Souza, quase você. Nossa Senhora. Tá vendo? A gente tem que puxar. Você lembrava de Paulo Souza desse capítulo? Tem que puxar pela memória. Esse também, assim, também se deixou saudade. Eu puxei nessa memória aqui, ó. Sabe por que eu lembro do Paulo Souza, Mari? Sabe por que eu lembro do Paulo Souza? Eu tava em Natal com a minha esposa e com a Sofia. Tá voando. E a gente foi jantar, tava passando Bragantino e Flamengo. Aí o Bragantino ganhou do Flamengo e o Paulo Souza foi demitido. Eu lembro dele por conta desse jogo. O Paulo Souza foi Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do técnico do Vasco que foi mandado embora agora. Álvaro Pacheco. O Boina. É tão importante, tão relevante no futebol nacional que sumiu o nome. Agora a gente já vê que agora. A gente não sabia, mas o Boina já era uma estratégia de marketing. A Boina, no caso, que marcou. Se não fosse a Boina... Porque ele vai ser marcado... A gente não vai lembrar do nome dele. Mas o Paulo Souza foi o Álvaro Pacheco que durou um pouco mais. Sem Boina. Um pouquinho mais. Vamos mostrar numa arte agora um resumo do que o Jupa... Foi o Jupa, né, que trouxe pra gente. Foi. Do que o Jupa trouxe em reportagem. Quem o Tite não tem à disposição para essa partida contra o Juventude?
Varela tá na Copa América, Vinha também, De La Cruz também, Arrascaeta também, Pulgar. Opa, atenção, hein? Secadores ligados, que isso aí pode acabar no final de semana, tá? Atenção, nação rubro-negra, isso aí pode acabar no final de semana, pelo menos no problema do Pulgar. Aí tem o Igor Jesus, que já não esteve à disposição no último jogo, né? Assim como o Cebolinha, os dois por lesão não jogaram contra o Fluminense. E agora tem o Bruno Henrique também, tá? Então, esses são os 8 desfalques que o Tite tem para essa partida contra o Juventude. Já vamos mostrar a classificação do grupo A, que é o grupo de Chile, Argentina, Peru e Canadá, né? Que Canadá muito interessa empatar. ao Flamengo. Canadá empatar com o Chile. O que tem? Mari, Canadá e Chile empatando, o Pulgar já volta. Já volta. Se a gente pegar essa lista de desfalques do Flamengo e colocar em qualquer time do Campeonato Brasileiro hoje, como titulares e saudáveis, esse time vira favorito ao título do Brasileiro. Esse time que vai jogar hoje. Não, né? peraí. Esse time Se você joga pegar hoje. esses desfalques do Flamengo, que a gente mostrou na arte, e todos estiverem saudáveis, e você colocar em qualquer time do Brasileirão hoje, Sim, vira esse favorito. time vira um dos favoritos Mas ao o que eu título. quero dizer é que esse time do Flamengo hoje, escalado em qualquer uma das equipes, esse time disputa o Campeonato Brasileiro. O de hoje, com todos esses desfalques, se você escalar esse time com qualquer camisa eu não sei. Eu ia com falar isso qualquer agora, treinador? qualquer camisa não. Com qualquer camisa, não. E qualquer E nem com treinador? qualquer treinador também não. Então Então na não é por verdade, acaso. Não é. Não é Então por tudo que a acaso. gente falou foi uma bobagem. Exatamente. Vamos pra Isso frente. não é por acaso, não. Mais Não, o que eu uma quero dizer é groselha. que esse time é um time para... com qualquer camisa não, mas é um time para a disputa de alto da classificação. Com muitas camisas do futebol brasileiro é G4. Com algumas é G6. E com a do Flamengo é candidato ao título. Agora, é um confronto bastante interessante, porque a gente está vendo um Juventude cheio de ideias também, e aí entra a história do treinador. Exatamente. Entra Falei lá no muito- começo do ano. Muito mérito, mais uma vez, do Roger Machado, hein? Na atividade dessa terça-feira, ele colocou o Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique. É isso mesmo. E na zaga, embora Davi Luiz tenha treinado e esteja relacionado, lembrando que Davi Luiz teve que sair do Fla-Flu por conta de dores no joelho, ele treinou normalmente nessa terça-feira, mas fica como opção no banco de reservas, pelo menos foi o que Tite esboçou na atividade dessa terça-feira. Hoje, terça, ele botou o seguinte time para treinar: Rossi no gol, Wesley na lateral direita, que vem fazendo bons jogos, Fabrício Bruno, Léo Pereira, entrando na vaga do Davi Luiz, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Léo Ortiz, mantido como primeiro volante, Gerson, segundo volante, Lohan e Vitor Hugo, meio de campo, Luiz Araújo e Pedro. Eu sei que vocês vão me perguntar, beleza, o Vitor Hugo entra no lugar do Bruno Henrique. Qual função ele vai fazer? Eu sei, mas a fonte me pediu para não contar, até para não revelar para o Juventude como é que vem o Flamengo, taticamente falando, com essa entrada do Vitor Hugo na vaga do Bruno Henrique. Será que ele vai fazer a função de ponta? Vamos ver. E sobre Matheus Gonçalves, galera, um jogador, inclusive, que muita gente pede mais chances com o técnico Tite, o Santos fez uma proposta ao Flamengo de empréstimo, mas o Flamengo não topou. A informação que eu tenho é o seguinte: os empresários do Matheus Gonçalves estão buscando uma alternativa para ele fora do Brasil, porque fora do Brasil eles entendem que o Flamengo toparia fazer negócio. Inicialmente o Flamengo pede 20 milhões de euros para vender Matheus Gonçalves, mas a gente sabe que por esse valor e pelo que o Matheus Gonçalves vem desempenhando, não vem desempenhando na verdade, não por culpa dele, o Tite simplesmente não dá oportunidades, e seja lá qual for o motivo, mas ele não vem atuando pelo time profissional. Isso dificulta demais um clube qualquer fazer uma proposta de 20 milhões de euros por ele. O fato é o seguinte: os empresários estão buscando uma alternativa para ele, porque entendem que no Flamengo ele não terá mais oportunidade e, com isso, querem fazer o garoto jogar. No Brasil, dificilmente alguém vai pagar aquilo que o Flamengo pede. E dificilmente o Flamengo vai querer reforçar um rival emprestando um jogador. Na última temporada, emprestou para o Red Bull Bragantino. Mas a gente sabe que o Red Bull Bragantino, de fato, não briga páreo a páreo com o Flamengo. Beleza. Se o Palmeiras viesse, duvido que o Flamengo emprestasse o Matheus Gonçalves para o Palmeiras. Mas os empresários do atleta estão buscando uma proposta para ele no exterior, para que ele seja negociado, porque no Flamengo eles entendem que o garoto não terá mais oportunidades.